O presidente Jair Bolsonaro reclamou das críticas internacionais sobre o trabalho de preservação ambiental. Segundo ele, o país é ameaçado o tempo todo e sofre com algumas pessoas que trabalham contra o governo. Julho desse ano, levando-se em conta julho do ano passado, nós registramos uma diminuição de 28% de desmatamentos ou queimadas na região. Mas mesmo assim somos criticados. Afinal de contas, o Brasil é uma potência no agronegócio. Ameaças existem sobre nós o tempo todo. E, lamentavelmente, alguns poucos brasileiros trabalham contra nós nessa questão. O presidente da República garante que a maior parte da floresta amazônica permanece intacta. Para Bolsonaro, isso é prova de que os países da região são capazes de cuidar desse patrimônio. Entre as regiões de Boa Vista e Manaus, aproximadamente 600 quilômetros, eles não acharão nenhum foco de incêndio, nem um quarto de hectare desmatado, porque essa floresta é preservada por si só, até mesmo pela sua pujança, bem como por ser floresta úmica, como em grande parte dos senhores, não pega fogo. Então essa história de que a Amazônia arde em fogo é uma mentira. É uma mentira que acaba sendo difundida, né, Cláudia? A gente tem que sempre lembrar para o nosso ouvinte aqui, quando a gente fala de Amazônia, né, de floresta amazônica, nós temos que saber o que nós estamos falando, né? Porque o bioma Amazônia é um só, né? Onde há ali as espécies que são características, né, desse tipo de vegetação, desse tipo de fauna. E isso, às vezes, é distorcido, é manipulado para se forçar algum tipo de discurso, como em quase tudo, né, que acontece. Mas nesse caso, como há uma interpretação diversa aí por parte das pessoas do que realmente é a Amazônia, você pode pegar, por exemplo, só a floresta amazônica dentro do estado do Amazonas, né? É um recorte que é feito. Você pode usar a Amazônia Legal, como alguns aí costumam classificá-la, que você pega um espaço maior até. A floresta não está só dentro do território nacional, como disse o presidente da República. Então, para fazer uma análise séria, né? E poucos fazem isso, e aí você precisa, na avaliação daqueles que entendem do assunto, que são ecologistas, que são especialistas no assunto, você precisa realmente pegar o bioma. Se você pegar o bioma e tratar os dados ali, você vai ver que não há esse alarde todo que tem sido feito aí ao longo dos últimos meses, né? E assim, as pessoas muita gente, até por má fé, né, conhecem o assunto, mas por má fé, quando se refere a incêndio, né, inclui a Amazônia Legal. A Amazônia Legal inclui os estados do Mato Grosso, inclui Pantanal, inclui uma imensa área que aí sim é uma área agricultável, né? Agora, a Amazônia, o bioma amazônico, por exemplo, está completamente, quase inteiramente preservado. São 70%, cerca de 70% de preservação absoluta, não é? Não há nenhum país do mundo que tenha florestas preservadas intactas nesse percentual. Não há nenhum país que ofereça esse tipo de coisa. E de fato, quando se fala isso, quando se difunde que a floresta está em chamas e tal, é uma mentira mesmo, né? Eu já fiz isso várias vezes e gostaria muito que cada brasileiro tivesse a oportunidade de um dia, pelo menos, fazer um voo até Manaus, né? E você nem precisa de Manaus ir para Boa Vista, como sugeriu o presidente, ou para qualquer outra capital naquela região. Se você for para Manaus, você vai perceber o quão mentirosa a afirmação de que a Amazônia está em chamas, né? Não está mesmo, já não esteve no ano passado, foi uma mentira difundida. Depois as próprias ONGs que a difundiam o mundo afora, ONGs internacionais, as nacionais ficaram caladinhas porque aí tem aí uma questão de militância político-partidária. Mas aquelas ONGs, eu trouxe até os nomes de algumas delas, né? Aqui, ONGs estrangeiras que difundiam essa mentira, acabaram reconhecendo que as queimadas e os incêndios na Amazônia foram inferiores em 2019 a 2018 aos anos anteriores. E é preciso também fazer a diferença. As pessoas falam em queimadas como se fossem incêndios, né? São coisas distintas. Queimada é uma técnica agrícola.
que consiste na queima de resíduos, né, enfim, eu diria assim, do lixo orgânico ali que sobra da colheita, e para a preparação do solo. É uma técnica agrícola atrasada, enfim, há outras técnicas mais modernas que dispensam a queimada, mas a queimada é uma técnica, né, utilizada na agricultura, e essa técnica, enfim, não atinge o bioma amazônico, como o Pedro explicou. E os incêndios? Incêndio é o fogo imprevisto, é o fogo indesejado. Esse é o incêndio. E os incêndios na Amazônia também reduziram drasticamente, têm reduzido drasticamente em razão e não é de agora, né? É um processo que vem já de muitos anos. O número mais baixo foi um ano do governo Dilma. Aliás, o período pandêmico da Dilma no governo foi marcado na Amazônia por duas coisas bem distintas. Um ano que bateu todos os recordes, até hoje é o recorde de incêndios, e também o ano onde isso ocorreu em percentual bastante reduzido. É uma questão complexa que não pode ser discutida em mesa de bar, né? E é exatamente o que a gente vê isso frequentemente estampado nas páginas dos nossos jornais.